experiências e resultado. Aqui a gente consegue tirar são 10 componentes. Então, o primeiro foram as informações pessoais. Vamos voltar aqui, ó. As suas informações pessoais. A segunda, objetivo profissional. A terceira, o resumo profissional. A quarta, experiências, as suas experiências e resultados, né? A quinta, responsabilidade. E a sexta, os seus resultados. Aqui vocês têm mais 3 informações que são muito importantes dentro do seu currículo. Por quê? Sem essas informações, as pessoas não conseguem entender o que você fazia e como você trabalhava lá dentro, quais eram as suas responsabilidades. Em cima disso também é muito importante você colocar resultado. Por quê? Eu sou empreendedor, eu gosto muito de empreender e no ramo de empreendedorismo a gente entende que uma pessoa que tem um certo resultado, ela precisa provar aquilo de alguma forma. Então não adianta você chegar e falar, olha só, eu consegui fazer tal coisa. A palavra não vale muito. O que vale pra gente é o print, é uma prova, alguma coisa específica para definir que você realmente conseguiu aquilo. Então, para as empresas, a forma de pensar é mais ou menos da mesma maneira. Sendo que aqui a gente precisa trabalhar outras coisas, outros tipos de prova. Então, vamos lá. A primeira informação que deve conter aqui é a sua empresa. Por quê? É basicamente uma questão de construção. A sua experiência, você teve experiência, ok, onde? Aí você fala, a sua empresa. Então aqui você pode colocar Hermes Pardini, Sabin, Exame, DASA, Fleury, Hospital, não sei o que, Santa Clara, Santa Luzia, e aí vai. Redditor, você pode colocar a empresa que for aqui, Hospital Regional de tal local, UPA de tal local, e por aí vai. A cidade e o estado onde você trabalhou. Eles precisam saber se foi na mesma estádio onde você mora, se foi um estado diferente, porque isso pode influenciar em alguma outra etapa também. E uma coisa muito importante que as empresas pedem e que muitas pessoas acabam esquecendo: a data de quando você entrou e a data de quando você saiu, ou se você ainda estiver lá, colocar atualmente, presentemente, enfim. Por quê? Se você fala que você tem experiência, eles precisam saber quanto tempo você tem de experiência, quando que você entrou, quando que você saiu, ou se você ainda está lá. Isso pode te ajudar ou te atrapalhar de alguma forma dentro do processo seletivo. Vou dar um exemplo. Eu fiz um processo seletivo recentemente, onde no currículo da menina ela não colocou a data. E aí quando chegou lá na entrevista, ela pegou e comentou que ela trabalhava quantas horas? Acho que era 45 horas. E o permitido por lei é só 60. Algumas empresas fazem vista grossa para isso aí e acaba deixando o profissional trabalhar mais que 60 horas, às vezes até chegar em 70, 80 horas. Mas, enfim, muitas empresas já estão deixando de fazer isso. Por quê? Eles começaram a perceber que as pessoas estavam perdendo produtividade dentro ali dentro do ambiente de trabalho. Eu tenho um amigo que ele trabalhava 36 horas por 12. Era o inverso. Ao invés de trabalhar 12 por 36, ele entrava segunda-feira, 7 da manhã, saía às 19. Entrava às 19 e em outro emprego, saía às 7 de terça-feira. Às 7 de terça-feira, ele entrava em outro local e saía às 19 de terça-feira. E aí, ele tinha 12 horas para descansar para depois voltar a trabalhar. Isso acabou destruindo a vida dele praticamente e ele teve que pedir demissão nos outros 2 empregos porque ele não aguentava mais. E ainda ele sente todo o cansaço assim, de uma forma mais residual, porque o cansaço ele é muito, muito, muito forte. Então, as empresas entendem que você não consegue trabalhar humanamente impossível que você consiga, tanto em questão de locomoção, porque você entra 7 e você precisa sair 7 também de um ou entrar no outro. Então, isso é humanamente possível. Você não consegue estar em 2 locais ao mesmo tempo. Você vai se atrasar para um ou você vai sair mais cedo de um. E também é muito cansativo. Nós precisamos descansar. Trabalhar 12 horas já é muito cansativo. Imagina para quem trabalha 24 ou 36. Então, as empresas já estão cortando isso aí na fonte. Mas então acabou que lá ela não tinha colocado e a entrevistadora colocou. Mas aqui você colocou que já tinha saído. Como que você colocou que já tinha saído se agora você está falando que está trabalhando? Ela, não sei o que, ela tentou dar um migué lá e falou que tinha confundido as datas. Mas enfim, isso pode te constranger na entrevista e até mesmo te desclassificar. Então é importante que você coloque que você está trabalhando,
para eles entenderem se você ainda está trabalhando ou quais foram as suas experiências. Isso pode te impedir lá na frente? Não necessariamente. Eles podem perguntar lá na hora quantas horas você trabalha. Se você trabalha 20 e nesse aqui é 40, então fecha 60 certinho, não tem problema nenhum. Agora, dependendo da proposta, eles podem chegar para você e falar: olha só, a gente precisa de você em horário integral. Então, nós não podemos manter um duplo vínculo com você. Então, se você passar neste processo, você vai ter que escolher aqui ou lá. Então, eles também acabam aceitando, porque eles podem pegar você e deixar você aqui e tirar de lá. Então, isso também funciona. Mas é importante eles já saberem lá as datas específicas. Cargo e função. O que você fazia dentro daquela empresa? Algumas pessoas não entendem que muitas vezes quem vai ler ali o nosso currículo são pessoas que não são da nossa área. Independente se é biomedicina, biologia. Alguns recrutadores, a maioria deles são psicólogos, porque eles são treinados para avaliar a sua estrutura comportamental e a sua estrutura psicológica. Baseado nisso, com o seu currículo e as suas experiências, as suas vivências. Então, muitos deles não entendem, por mais que eles já trabalham naquela empresa há algum tempo, eles não entendem todos os cargos, todas as funções que você faz e quais eram as empresas. Então, tem muita gente que coloca assim: estágio em hospital regional. Eu usei um nome muito fácil, tá? Vou usar outro aqui. Estágio em biologia molecular. Muitas pessoas não sabem se biologia molecular é o nome de um local, se é o cargo que você fazia, se é a função que você se exercia, se era o se era com o que você trabalhava. Então aqui a gente precisa ser específico, passar as informações necessárias, as informações que vão ser importantes para eles. Então, colocar cargo em função, analista de laboratório, tracinho, na empresa. Ah, não, perdão, a empresa é lá em cima. Aqui é empresa de pequeno, médio ou grande porte. Empresa de grande porte são empresas que possuem mais de 500 funcionários. Então você já consegue ter mais ou menos uma ideia se é pequena, média ou grande. É muito bacana colocar isso aqui, porque eles também conseguem visualizar como que você conseguia trabalhar. Se você vai trabalhar numa empresa grande, pode ser que te ajude se você colocar que você já tem experiências em outras empresas de grande porte também. Porque tem algumas familiaridades com empresa de grande porte como empresa de grande porte. Existem ali algumas coisas que são mais específicas de uma grande rede ou de um grande local, que não necessariamente tem em uma empresa de pequeno ou médio porte. Então, é muito bacana você colocar aí qual era o porte da empresa onde você trabalhava. Responsabilidades e resultados. Essas são as informações mais importantes daqui. Por quê? Toda a experiência que você fez na sua vida ou que você tem, você teve uma responsabilidade, por minimamente que ela seja. Se você deu monitoria, você tinha responsabilidade, como por exemplo, ensinar os alunos em relação a tal matéria, passar conhecimento teórico e prático de uma determinada coisa, e por aí vai. Toda experiência tem responsabilidade. Então você precisa definir o que você fazia lá. Por exemplo, analista de laboratório. É uma área ampla, mas não necessariamente um analista de laboratório faz a mesma função em uma empresa do que ele fazia na outra. Como analista de laboratório, eu já trabalhei na parte hematológica, bioquímica, parasitológica, uranálise bioquímica e imunohormônio. Em uma experiência minha. Em uma outra experiência, eu só trabalhava na área de hematologia e bioquímica. Então, assim, não necessariamente o que você fazia em um cargo vai ser a mesma coisa do que você fazia em outro, por mais que eles sejam sinônimos. Então, aqui você precisa acrescentar as suas responsabilidades, o que você fazia lá. E aí você pode colocar: responsável pela coleta técnica, responsável pela área técnica, pelo setor técnico, hematologia, bioquímica, enfim. Depois você pode colocar: também era responsável por realizar a liberação e resultados dos exames tais, e pronto. Aqui também não é muito importante você deixar com muita informação. Você pode reduzir em 1, 2 linhas no máximo. Resultados obtidos. O que você fez, o que você conseguiu obter com o que você fazia. Então, por exemplo, se ali em cima você colocou uma responsabilidade, por exemplo, fazia a coordenação do setor técnico de hematologia. Aí embaixo você pode colocar:
Com esta responsabilidade, eu desenvolvi a habilidade de me organizar e conseguir auxiliar no treinamento das pessoas deste setor. E mais ou menos dessa forma você vai trabalhando o que você fez e o que você acabou adquirindo. Da mesma forma, toda responsabilidade que você tiver, que você fez, você tem um resultado obtido com isso. Se você deu monitoria para algumas pessoas, se você participava ali da educação delas de uma forma teórica ou de uma forma prática, você pode ter como resultado um bom ensinamento daquelas pessoas, você pode ter adquirido uma habilidade de comunicação em várias formas, de várias formas, você pode ter até mesmo aprimorado a sua questão de organizacional e por aí vai. Então, toda responsabilidade você obrigatoriamente tem que ter os seus resultados que foram obtidos ali, beleza?